Olá pessoal, meu nome é Frederico Perillo, sejam bem-vindos ao Way2Cast, um podcast da Way2 que debate tecnologia e energia, setor elétrico. Hoje a gente está aqui gravando de um lugar bem especial, né? Estamos aqui no estúdio WOW, dentro da Mercadoteca de Florianópolis, um lugar bem legal, assim, e num formato diferente que vocês estão acostumados. Assim, normalmente a gente grava bastante áudio, né? E muito conteúdo de áudio. E hoje a gente mudou um pouquinho o formato, porque a gente vai falar de um tema especialmente diferente, dá para chamar assim. Estamos em vídeo, estamos em áudio, aproveitem, acho que é uma experiência nova e bem interessante para nós aqui. E é um formato especial porque a gente vai falar sobre regulação e sobre o setor elétrico. Acho que mais do que nunca o setor elétrico está bem aquecido, tem sempre um monte de coisa acontecendo. E a gente está gravando aqui em abril de 2025 e tem muita coisa acontecendo em termos de regulação, em termos de discussão, agentes. Por isso que a gente está tratando esse momento de hoje como um momento muito, muito, muito especial. Eu fico aqui sempre pensando, eu gosto muito de podcast, fico sempre pensando onde eu estarei quando eu estiver ouvindo esse podcast aqui, né? Eu gosto muito de fazer enquanto estou no transporte, me deslocando no carro. Tem gente que é do podcast enquanto está lavando a louça, então você que está ouvindo aí, imagino que você esteja fazendo alguma dessas coisas, mas aproveite porque o debate ele é bem especial. Esse mês de abril e março também, 2025, trouxe aqui para nós alguns temas importantes. Tem uma consulta pública em pauta, nota técnica da ANEEL, um monte de tema importante, por isso a gente trouxe alguns especialistas aqui para poder falar sobre esses temas. A gente está aqui com pessoas que estão vivendo isso no dia a dia e eu vou passar a bola para elas, para que elas se apresentem, e aí a gente vai começar, vai discutir, vai entrar na pauta de fato. Tá? Começando com quem está em casa aqui, do meu lado, eu queria chamar a Pamela Rugoni, que é a nossa especialista em energia, setor elétrico, produtos da Way2. Pamela, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Obrigada, Fred. Olá, pessoal que está aqui conosco, os nossos convidados, quem nos escuta. É um prazer estar em mais um podcast da Way2, nesse formato inédito, que pede, né? O momento pede, é um momento de debate, é um momento gigantesco para a discussão. Então, eu acho que ele pede um momento especial. Eu sou Pamela Rugoni, sou especialista em energia na Way2. Acompanho o setor elétrico e a regulação principalmente, então hoje eu estou bem animada para essa conversa, eu acho que ela tem tudo para ser bem desafiadora em termos de definições e próximos passos. Então fica com a gente. Muito bom, muito bom. A gente trouxe aqui, além do nosso Way2, trouxemos nossos vizinhos aqui de Florianópolis, estão aqui perto, toparam a ideia, então já agradecendo de cara aqui. Eu queria apresentar primeiro o Lucas Sequeto, o Lucas que é coordenador de regulação e mercado na ENGIE. Lucas, obrigado, em nome da ENGIE, né? Obrigado por estar aqui. É um prazer ter você conosco. Obrigado, Fred. É um prazer a gente estar aqui. Esse tema realmente é um tema de grande relevância para a gente, mas mais do que isso, para o setor e para o país. A gente enxerga que a abertura de mercado, essas questões todas vão levar o Brasil para uma situação muito melhor de competitividade para a indústria, para o comércio. Então, esse é um tema que a gente faz um advocacy muito forte, e a gente acredita bastante nele, então é sempre muito feliz de poder participar das discussões sobre o assunto. Boa. A turma da regulação nunca teve tão agitada assim, com tantas agendas. E para o Lucas não ficar aqui sozinho, a gente ficar bombardeando ele, a gente trouxe também uma outra pessoa da ENGIE, né? A Agatha Severo, que está aqui conosco também trabalha no time de regulação. Agatha, brigadíssimo por estar conosco. A gente está bem animado e com bastante expectativa na conversa. Eu que agradeço pelo convite e também da gente ter sido tão bem recebido aqui. O lugar é incrível mesmo. E, essa primeira experiência de podcast, mas já estou adorando. E principalmente a gente vai falar desse tema. É um tema que a gente valoriza muito na ENGIE, valoriza muito no setor, mas valoriza muito na ENGIE. A gente teve, né, a nossa chefe lá, Nayane Brito, foi uma das precursoras desse tema, né, promoveu muito e a gente comprou e agora defende também, porque faz muito sentido pro mercado. Então, eu tô bem animada pra gente discutir, tem várias pautas interessantes. A CP por si só, da CP07 por si só dava 30 podcasts, mas a gente vai aqui discutindo, vendo quais são os pontos principais. Eu espero que seja interessante o nosso bate-papo, que seja frutífero também. Muito bom. Um abraço para a Nayane,
inclusive, mãe Ah, recente aí, né? Enfim. mãe de 2 filhos, porque um é a Dandara, que nasceu agora, e um Aham. agora é o Open Energy. Ah, Isso aí. qual será que tá mais fácil dela cuidar, né? Esse é o desafio. Bom, a gente já falou de CP07 aqui, acho que esse é o grande tema da discussão, mas a gente vai falar de abertura de mercado em geral, sobre esse movimento do varejo, o posicionamento da Engie, o Eichu também vai dar aqui também alguns pitacos. Mas o momento atual é, como vocês já citaram aqui, de um mercado bastante aquecido, assim, em termos de discussão. A gente teve normativas, portarias, nota técnica 1 de 2025 e mais recentemente a CP07, que trouxe à tona diversos temas. Ela é bem grande, como a Agatha já comentou. Tem Open Energy dentro, tem aprimoramento das práticas de migração, principalmente do grupo A, mas acho que já até pensando um pouquinho na abertura do B. Mas o que eu queria perguntar aqui, já entrar na nossa discussão, é o seguinte, e já é uma pergunta para a Pamela essa. O setor elétrico tem sempre muito debate, a discussão está sempre muito aquecida. Por que que esse momento agora ele parece ser mais especial do que os outros momentos? Assim? Times de regulação sabem bem disso, mas a gente está sempre discutindo regulação. Por que que agora é diferente? É uma boa pergunta e a gente até conversava há tempos atrás sobre. Estamos aqui falando sobre abertura, que está junto com a CP7, mas a gente já está na consulta pública número 20 do ano, então realmente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é um momento de muita transformação, mas eu acho que esse assunto em especial ele merece atenção por conta da dimensão, da magnitude Hum, que ele traz em termos de transformação e de oportunidade. Então, aqui é uma consulta pública que dá continuidade a debates que já ocorrem há anos, mas a gente nunca esteve tão próximo dessa virada e junta com uma discussão de continuidade. Então, mesmo que de maneira indireta, quando a gente discute como a gente vai abrir para os menores da alta tensão e um olhar para o Open Energy, a gente também está falando de continuidade. Então, veja, aqui a gente está envolvendo por um lado, as distribuidoras, na outra ponta, comercializadores, o consumidor no centro disso tudo, os órgãos regulatórios gerenciando e apoiando a governança desse processo. Então, eu diria que o destaque é justamente por conta dos atores envolvidos, da cadeia de transformação que isso traz e também essa visão de próximos passos. Se a gente não fizer uma virada bem feita agora, isso certamente vai reverberar na continuidade desse processo. Então, acho que esse é o ponto central aqui. Boa. E acho que esse tema de ser uma mudança bem feita é bem importante. A gente discute já a abertura há bastante tempo e tem bastante gente que defende, inclusive, que já poderia ter sido feita, né? Tem alguns pontos de vista assim, mas acho que fazer bem feito é melhor do que fazer de qualquer forma para abrir de qualquer forma. E a Engie, ela está presente em diversas discussões do mercado, enfim, está em quase todos os âmbitos assim do setor elétrico. Eh, e eu imagino que para vocês uma mudança, uma abertura gradual, ela seja importante também. Daí eu queria te perguntar, Agatha, como é que vocês estão enxergando esse momento do mercado, assim, essas mudanças estão acontecendo, hum. e qual que é a importância de ser uma abertura de fato gradual, que seja feita de forma pausada, bem estudada, né? Vocês que são do time de regulação, como é que vocês enxergam o momento de agora? Uhum. É, para nós, assim, qualquer mudança ela tem que ter esse passo a passo, né? É importante que ela seja ordenada, que ela seja segura, porque a gente está falando de muitos agentes envolvidos, que nem a Pamela comentou. A gente tem comercializadora, tem distribuidora, tem um monte de consumidor que vai estar envolvido nessas transações. E a gente precisa que eles entendam o que que precisa ser feito, né? A gente precisa definir o que que precisa fazer. Depois que todo mundo entenda o que que precisa ser feito para aí realmente entrar a prática, né? Então, a abertura de mercado, ela é uma coisa natural. Em todos os mercados, ela é natural que aconteça. Mas a gente sabe que cada mercado é diferente do outro, então às vezes a gente quer buscar experiência internacional, a gente não consegue aplicar exatamente, né, para o mercado brasileiro. Mas fazer isso como a ANEEL tem feito ultimamente nos parece muito adequado, porque ela faz, né, a gente tem essa abertura, uma abertura que é, né, um mínimo, quase um mínimo produto viável para que ela funcione, para depois a gente conseguir ir aprimorando. Então essas CPs, todas essas movimentações, a TS14, a CP28, todas elas culminaram para que agora a gente pudesse discutir o aprimoramento geral, que é como que vai funcionar mesmo, né.
Então, a gente vê de uma forma muito positiva como a ANEEL tem se comportado nessas discussões. Tem sido muito frutífero também. E, claro, é dinâmico, porque a gente está ali, né? Às vezes ali a gente pega aquela feito melhor que É perfeito, a gente isso. está montando o carro em movimento, então a gente fica meio ali na área mais dinâmica. Mas eu acho que faz muito sentido porque a gente também está aprendendo com à medida que a gente vai mudando um pouco do mercado, a gente está aprendendo com isso. E o Brasil se comporta de uma forma completamente diferente, então como é que a gente consegue, né, aprender com isso e aprimorar de uma forma que seja personalizada para a gente. Então, acho que faz total sentido ser de Não, forma bem legal. gradual. Bem legal. E você tocou alguns pontos importantes, assim, acho que uma coisa que às vezes a gente esquece, mas na sua fala você lembrou, o setor ele é voltado para o consumidor final, né? A razão de existir um setor elétrico, no final das contas, é ter um consumidor como nós aqui. Então tem que ser pensado nisso também, apesar da gente querer acelerar, e a gente também é adepto assim, de abrir, acho que vai acontecer e tem que acontecer mesmo, a questão é de se preparar. E tocou também no tema das geografias diferentes, assim, Uhum. né? A gente teve recentemente uma missão ali para a Finlândia, né? Justamente para poder entender como é que eles abriram o mercado lá, e lá para o Grupo B está aberto desde 98, então imagina, já tem aí alguns anos, quase 30 anos de experiência, e de fato são diferentes, mercados diferentes, têm características parecidas. Uma coisa que não muda, na minha visão, é o consumidor final. O consumidor ele Exato. é final, em todos os lugares do mundo ele existe, e assim, o setor elétrico lá também existe para que o consumidor final tenha as melhores opções, melhores produtos, enfim. Então, acho que isso a gente precisa considerar dos outros lugares, assim, né? Existe um consumidor lá na ponta e as empresas precisam se adaptar, entregar os melhores produtos possíveis. Assim. Uhum. E é, Fred, antes vai de lá, vamos aprofundar, lá. ah, o mercado, quando ele é bem desenhado e quando ele é livre, o consumidor, de fato, ele é o elemento central, né? O problema é quando a gente tem um mercado que é puramente regulado, às vezes a função objetiva, o que as empresas querem fazer não é necessariamente atender o consumidor da melhor forma, mas é só seguir a regulação. Então, essa é uma das razões que a gente acredita tanto, uma das razões pela qual a gente acredita tanto na abertura do mercado, que é exatamente botar o consumidor no centro e com isso a gente permite que o mercado se desenvolva, que tenha inovação, que a gente crie uma jornada do cliente que faça sentido, que é uma coisa que, às vezes, no regulado, as empresas monopolistas elas não têm um incentivo para fazer isso, né? É, perfeito. Então, a abertura de mercado ela vai além só de, pô, a gente vai poder reduzir custos, a gente vai poder descarbonizar, ela também vai no sentido de prestar um serviço melhor para o consumidor, entregar um produto melhor para o consumidor, né? E botar o consumidor no centro da discussão. Exato. E acho que isso não pode sair nunca de pauta, assim, eu concordo plenamente. Todos os agentes continuam tendo seus papéis, assim, acho que algumas coisas mudam, mas não tanto, né. Uhum. E aí, Lucas, é legal você trazer a visão consumidor, porque a gente vê algumas varejistas, ou várias varejistas, né, hoje a gente tem um pool gigante no Brasil, com estratégias muito diferentes, assim, tá todo mundo tateando ainda esse mercado Uhum. varejo, acho que muito pensando também já na abertura do B, né, que a gente Uhum. começa a falar de milhões de consumidores, não milhares. Eh, e a gente consegue perceber, mesmo um pouco fora, as estratégias diferentes. Varejistas um pouco mais digitalizadas, outras mais apostando mais naquele corpo a corpo, propaganda, marketing, enfim. Eu queria saber como é que tá isso para vocês, como é que vocês estão enxergando, assim. A CCE lançou recentemente, né, um portal da migração ali do varejista, né, mostrando ali o posicionamento dos agentes. Como é que vocês têm enxergado, assim, em termos de estratégia? O que já dá para trazer e perceber de resultado, assim, na visão da Engie, do que a gente viu até agora? Legal. A a nossa estratégia, tá, o projeto que a gente tem feito, né, para acessar o mercado varejista, ele teve início há vários anos atrás, tá? Ele começa desde o desenvolvimento de produtos, então a gente tem que ter produtos que façam sentido para esse perfil de consumidor. De novo, o consumidor estando no centro, então a gente olha para esse perfil do consumidor e a gente cria um portfólio de produtos, e são vários produtos que a gente tem para esses consumidores específicos. Ah, passou por digitalização, então todo o nosso back-office altamente digitalizado, a jornada do vendedor também bastante, totalmente digitalizada, então para que a jornada do consumidor seja toda um processo bem alinhado, bem redondo e que funcione bem, tá? E por fim, aí começa a aparecer agora o marketing mesmo, né? Então a gente tem investido bastante nisso, e a nossa estratégia também inclui os parceiros de negócios, né? Então a gente atua com parceiros de negócios
para conseguir a capilaridade para atender, para chegar nesses consumidores no varejo. E aí já imagino também pensando lá na frente, na abertura, como a gente falou, né, de milhões de unidades consumidoras, né? Me Isso. parece ser uma estratégia que faz sentido. A companhia, né, o grupo Engie, ele participa do varejo B2C em algumas geografias Aham. na Europa. Aqui no Brasil a gente ainda não tomou essa, claro, o mercado não foi Sim. aberto, a gente não tem uma definição se a gente vai atuar ou não nisso, né? É uma questão que a gente vai ver oportunamente, mas com certeza a digitalização é central, né? Quando a gente começa a lidar com esse grande volume de consumidores, não tem como fazer como as coisas eram feitas há 10 anos atrás, né? É, sim. E aí tem inspiração de outros mercados também que fazem a gente crer que digitalizar faz sentido e que a experiência vai ser mais fluida no final do dia, né? O consumidor. E aí o consumidor tendo uma experiência mais fluida, mais digitalizada, ele tende a se engajar mais também, né, nos processos. Acho que faz mais sentido também. Concordo muito com vocês, assim. Falamos de abertura, gradual, como a gente Uhum. comentou, olhando já lá para frente para o B, mas eu queria tocar na CP especificamente, assim, porque é uma consulta pública diferente, assim, a Pamela comentou que já foram 20 esse ano, né, mas a 07 ela tem um caráter bem especial, porque ela é bem densa, ela trata de temas como Open Energy, como simplificação dos processos de migração, como diversos outros temas, acho que a gente vai poder explorar aqui. Mas acho que antes de mais nada, o que que é a CP, né? Para quem estava em Marte e chegou na Terra hoje, assim, o que que é a CP07? Acho que vale a pena comentar um pouco. Quando a gente fala de consulta pública de maneira geral, a gente sempre está falando de um movimento ali coordenado pela ANEEL de ouvir os agentes e pessoas interessadas. Então, é um momento de contribuição efetiva, onde se tem uma pauta, um debate e abre-se espaço para que todos possam opinar e trazer pontos que talvez uma consultoria, um órgão, uma especialização não conseguisse cobrir. Então, ele é um momento importante porque é aonde os agentes têm voz. E por isso que a gente vê tanto engajamento, tanta participação, mas a CP07 em específico, ela traz uma dimensão de como vamos conseguir tornar o mercado livre, a abertura de mercado sustentável. Essa é a leitura, a tradução que eu faço. Nós já tivemos algumas consultas públicas no passado, a mais recente, que discutiu todo o processo de como vamos abrir, qual vai ser os procedimentos, como a gente vai tratar os prazos, sai ali os primeiros procedimentos da comercialização. Então, tudo isso já vem de discussões passadas. A CP07, ela traz um olhar de já temos o ponto de partida, inclusive uma data prevista para isso, e depois, isso se sustenta? O que eu não cobri ainda? E como eu sigo, como eu dou continuidade? Então, esse é o meu olhar para a CP07. É um lugar para a gente discutir e contribuir a sustentabilidade, a sustentação dessa abertura. É quase que um movimento já pensando lá na frente, assim, né? Eu gostei muito do MVP ali, que a Agatha colocou, faz sentido mesmo. Na minha época de startup. Exato. E a gente usa muito esse termo aqui, volta e meia, a gente está fazendo MVPs, mas acho que faz muito sentido porque é um teste a quente, assim, né, das coisas acontecendo. Existe uma data importante que é o 1º de julho de 25, muitos processos mudam, tecnicamente falando, assim, também. É. Mas até antes da gente entrar, eu tenho muita curiosidade, porque a gente contribuiu na CP aqui com o Moichu, e a Andy também. Tem muita curiosidade sobre os bastidores, assim, sabe? Imagino o Lucas e a Agatha lá, a gente brincou até que foi antes do feriado, né? No feriado em março, se não me engano. Não me lembro agora exatamente a data, Muitos, mas enfim. muitos acontecimentos. Como é que é o bastidor disso, assim, né? Vocês como área de regulação, vem uma CP, aparece uma nota técnica como uma chamada de consulta pública, como é que vocês se organizam, como é que vocês se dividem, quem vai tratar de cada tema, a correria, como é que é isso lá dentro da Índia? Eu queria ouvir um pouquinho desses bastidores, a gente sabe como foi aqui dentro, mas acho que vale a pena contar um pouco para todo mundo. Legal. Lá a gente tem a nossa área de regulação, ela é dividida em 3 times diferentes, né? Tem uma área de regulação de mercado, uma de regulação da geração e uma regulação da transmissão. Então, a primeira divisão é essa, a gente chegou o tema, a gente vê se é um tema de mercado, um tema de geração, e daí a gente atribui à equipe. Legal. E aí chega, quando chega, determinou que vai ser a equipe de mercado que vai atuar nesse assunto.
Aí a gente designa uma pessoa, essa pessoa vai ser responsável, vai ler o material e tal, mas a gente faz muita discussão. A gente busca trabalhar muito em equipe, porque os assuntos são complexos e às vezes a pessoa está lá presa numa nota técnica de 100 páginas, tá lendo aquele negócio, e chega alguém de fora e vê um slide, um bullet slide, e tem uma ideia que consegue, e que a pessoa que está lendo e escrevendo, às vezes está muito preso, né? Não consegue pensar fora da caixa, e às vezes só numa reunião dessa surgem boas ideias, sabe? Então é basicamente isso. Mas a gente não vê com. A gente brinca, né, que é correria, é bastante trabalhoso, mas é muito positivo essa questão de consulta pública, né? É pior quando surge algo que não é esperado pelo mercado. A consulta pública, ela dá o espaço para a gente digerir o assunto, para a gente se preparar e para a gente apontar para o regulador o que a gente acha que é certo, o que é errado, né? Então a gente vê com bastante naturalidade, né? O nosso trabalho mesmo é avaliar a consulta pública. A maior parte Né? do trabalho é esse. Que bom que tem bastante coisa acontecendo. Essa CP em específico, ela é uma CP que ela trata de muitas áreas, né? Por mais que seja em si a regulação, a gente está falando com o pessoal de back-office, a gente está falando com o pessoal de produto. Então, apesar da gente sempre ter essas reuniões que são ali dentro da nossa área de mercado, que são com o regulatório como um todo, para essas CPs especificamente, a gente faz sempre um kick-off com o pessoal das outras áreas para dizer, ó, é isso Não. aqui que está sendo pautado, o que é que está rolando na área de vocês que possa ter espaço aqui para a gente contribuir também. Porque às vezes a gente fica né, preso também, como o Lucas falou, a gente fica preso nessa nota técnica, só que tem muitos envolvidos, né, com esse assunto. Então, muitas contribuições que a gente pode pegar que estão, às vezes, da equipe do lado, que às vezes a gente, né, por estar concentrado ali naquele material, em digerir o material, a gente acaba não se atentando. Mas essas consultas que são grandes, que tem muitos agentes envolvidos também, a gente pede, né, sempre a contribuição das outras áreas da É, empresa. até porque as outras áreas às vezes estão sofrendo com uma dor ali que a regulação não Exatamente. está, né? Exatamente, do dia a dia, do processo de migração em si, abertura de dados. Então, legal. É Uhum. assim, pessoal, que uma grande comercializadora faz o processo de contribuição dentro de uma CP. Assim, uma das fortalezas da Engie são as pessoas, né? Então, se a gente fica preso só no mundinho do regulatório, não escuta o resto da companhia, a gente perde muito valor, né? Então, a gente tem que fazer esse processo mesmo de entender as dores dos outros e também entender se aquilo que a gente está propondo é execuível por eles, porque no fim do dia o pessoal de regulação, né, o nosso trabalho, a gente vai propor mudanças, vai propor Open Energy, mas depois que estiver rodando a gente não vai mais tocar nisso, mas terão equipes que Exato. vão operacionalizar isso no dia a dia, né? Então isso tem que ser execuível também. Claro. Tem que fazer parte da estratégia também. Você não quer criar um problema para a Indy do futuro lá. Então, eu acho que é bem isso. E aí, Agatha, você falou sobre o tamanho da CP, né? E por isso ela envolve várias áreas. A gente citou alguns temas aqui que estão ali dentro do conteúdo. Tem alguma coisa que dá para destacar, assim, se tivesse que elencar, o que é mais importante que está nesse documento lá de 50 páginas, mais vários anexos? O que dá para extrair dali e dizer, não, isso aqui realmente é importante? Obviamente tem outras coisas que são menos importantes, assim, mas na sua visão, o que é crítico ali que está ali dentro e que precisa ser discutido, de fato? Eu acho que o que a gente deu mais destaque para essa específico foi a implementação do Open Energy, que é sensacional. Ela trouxe uma proposta que está muito alinhada com o que a gente conversou nas outras CPs. E aí, trazendo um outro ponto aqui, a Pamela comentou, né? A CP é o momento do agente ter o espaço, né, para falar, mas a CP também é o momento da gente ouvir o que o regulador já ouviu em outros momentos e o que ele aceitou. É isso. Então, é um processo muito longo. Eu mesma estou lá na Índia agora, vai fazer 4 anos, eu já estou trabalhando nisso há 2 anos. Então, né, metade do tempo que eu estou lá, eu já estou vendo esse tema. Desde o início, a gente contribuiu, a gente construiu, a gente falou com as outras equipes e a ANEEL foi nos ouvindo. Então, foi muito satisfatório ver esse resultado do CSP. Por isso que quando a gente fala destaca o Open Energy, destaca as simplificações, e principalmente quando a gente está falando em uma abertura total do mercado, a gente precisa simplificar o processo, né? Não tem outra saída. A forma como a ANEEL está realmente querendo deixar que seja mais flexível, você poder começar a migração com o CCV, não precisar já fazer a denúncia mesmo, né, de rescindir o contrato, isso dá mais proteção para o consumidor também.
Então, todos esses pontos foram ouvidos durante o processo, né? Então, a gente ficou muito feliz com o resultado dessa consulta pública agora, que veio nessa consulta pública, e temos certeza que vamos ficar felizes também com o resultado dela, né, depois que a ANEEL ouvir as contribuições dos outros agentes. Legal, legal. Essa parte de simplificação é importantíssima. O texto fala em simplificação da migração e tem alguns parágrafos relacionados a isso, né? Redução do tempo, o processo CCV que você comentou. E tem uma simplificação também que acho que toca um pouco mais no lado da distribuidora em si, mas no mercado como um todo, que é não necessariamente a gente precisa ter mudança de medidor para poder abrir o mercado como um todo. Assim, né? E eu queria um pouco da sua opinião, Pamela, para a gente trazer a distribuidora para a conversa aqui. Do lado da distribuidora, como é que você enxerga a CP? Assim, o que tem de importante ali do lado da distribuição que vale a pena comentar? Hoje a CP ela está propondo que se o medidor ele tiver capacidade de se comunicar, então que não se exija nenhuma adequação. Mas mesmo os casos onde não há essa capacidade hoje, mas não haja inviabilidade, que o processo ele não seja pausado ou negado, né? E essa já é uma visão que a gente também acredita que deve ter continuidade ali para a abertura de baixa tensão também, no sentido de afetar o mínimo possível o investimento de novos ativos. Então, como é que a gente consegue, mantendo o que temos, operacionalizar? Então, eu vejo este ponto justamente o grande desafio das distribuidoras. As distribuidoras, por si só, são empresas muito grandes, com muitas divisões, são setorizadas. Então, naturalmente, o processo e as atividades, elas também acabam sendo muito segmentadas. Então, quando a gente muda qualquer um dessas pontinhos dentro do processo, a gente está fazendo uma mudança muito grande dentro do contexto da distribuição. Então, eu acho que o desafio da distribuidora, o principal dele, vai ser a adequação interna. Talvez não necessariamente a regulação, ao técnico, a mudanças operacionais, mas como os seus processos vão conversar com essa mudança. E mais do que isso, como o legado conversa com essa mudança também. Porque, veja, a gente, até na CP, não foi objetivo e dito abertamente, a gente não está falando de período de transição ainda. A gente está focando em vamos começar e aos poucos a gente vai tratando o que ficou e o que a gente ainda não cobriu. Mas o movimento de abertura já começou. Então, para a distribuidora, só para o varejo, só para atender esse leque específico de consumidores, ele já vai ter pelo menos 2 sistemas. E aí multiplica para cada um dos seus processos. É o processo de migração, é o processo de medição, é o processo de ajustes. Então, tudo isso vai escalonando. Então, eu acho que os desafios vão ser principalmente operacionais e transacionais também para essa primeira fase. Quando a gente fala de desafio operacional, tem que ter uma razoabilidade. Assim, também. A gente, obviamente, como empresa de tecnologia, a gente defende que os processos eles sejam cada vez mais digitais e que sejam acelerados, assim, mas precisa existir uma razoabilidade, não só para distribuidores, eu queria ouvir um pouco do lado da varejista também, porque até para a empresa se preparar em termos de orçamento, enfim, sabe que os processos de orçamento, por exemplo, de uma distribuidora, eles são longos, né? Então não adianta querer colocar um prazo de Open Energy 2025 no final de 2025 em abril, porque isso não vai acontecer na prática. E eu acho que esse talvez seja o ponto unânime da CP assim para todo mundo, que os prazos precisam ser razoáveis para que de novo seja feita uma abertura e todos os processos como o de Open Energy de forma bem feita, transitória, gradual. Qual que é a visão de vocês do lado da varejista em relação a isso, assim, sobre prazos, o que está sendo discutido em termos de prazo? Razoável, precisa de discussão de alguns temas específicos, como a OpenN, de como que vocês enxergam isso, assim, e como é que vocês se preparam para essas mudanças também, né? Tem algumas coisas que já dá para antecipar, outras nem tanto, tem que esperar ter uma regulação para que você se movimente. A gente vai ser uma inovação para todo mundo, né? Então, a forma como a gente consegue se preparar hoje é já antecipar o que vai ser necessário. Então, eu não sei exatamente todos os passos do Open Energy, mas eu sei que vai ter, né? Então, como que eu já preparo a equipe do relacionamento com os clientes e a equipe da tecnologia dentro da empresa para que eles já agora comecem a trabalhar nisso. Então, a gente está
vamos para maio agora, né? Mas não vou esperar que essa consulta termine para eu começar esse processo. Então, acho que é uma coisa assim, a gente já teve o start é SCP, então, também naquela, vamos começando com o que a gente tem, a gente sabe que vai ter o Open Energy, vamos montando ele de uma forma que seja que a gente vê como a mais adequada, inclusive a gente percebe que tanto a ANEEL, tanto a CCE, estão abertas a receber essas contribuições em relação ao que é o melhor. Inclusive, eles gostam quando a gente faz os testes e comenta com eles, né? Tanto que, agora no simplificado, tem essas reuniões da CCE sempre para falar sobre as APIs. Então, eles estão muito integrados, eles estão muito abertos, e acho que também agora vem da nossa parte como que a gente contribui com eles também. Então, a gente testou aqui, isso aqui ficou melhor, a gente testou aqui, isso aqui é mais ou menos, como é que a gente consegue adequar. Então, vai ser uma inovação para todo mundo, mas a gente já está trabalhando dentro de casa Não, para muito cumprir legal, esses prazos. muito legal. Na prática é não esperar acontecer tanta coisa assim para se movimentar e tomar alguma decisão. Eu gostei muito que você falou sobre esses feedbacks, assim, e a gente também leva, né, para o CCE e para a própria ANEEL também. Acho que faz sentido, porque isso acelera o mercado também, acelera as inovações. Uma das propostas, inclusive, a gente já vai entrar nas contribuições em si, que são muitas, é justamente ter um ambiente ou um comitê que possa discutir tecnologia dentro do setor elétrico, discutir essas aberturas de forma mais fluida, assim, que os agentes estejam presentes, as instituições, o regulatório, tem uma mesa para sentar e discutir esses temas, trazer feedbacks, como essas reuniões semanais, que elas possam perdurar, não sei por mais quanto tempo, para que todo mundo consiga discutir de fato. Eu acho que isso é bem importante. E está dentro das contribuições ali. E aí, já entrando nas contribuições, eu não vou perguntar aqui sobre todas. São 60, os números são esses, 60 contribuições de agentes diferentes, associações, instituições, agentes de varejo, distribuidoras, algumas bem longas. A gente brincava aqui antes que a Andy foi bem enxuta e conseguiu resumir bem, e às vezes escrever menos é mais, assim, né? Foram bem detalhistas, mas tem contribuições muito grandes, de dezenas, centenas de páginas. E, obviamente, a gente não conseguiu ler tudo. Hoje é dia 29, a gente está gravando, 29 de abril. As contribuições foram divulgadas ontem, é isso? Dia 28. Então, tivemos um dia aí para ler 60 vezes 100 páginas aí, façam as contas. Mas o que já dá para ver, assim, Pamela, do que veio das contribuições, das associações, às vezes até de algum agente específico? O que tem de tendência, assim, já dá para traçar alguma linha de tendência? Os agentes estão concordando? Essa é a primeira pergunta que eu tenho. E já dá para traçar alguma tendência do que vem por aí? Acho que consolidando principalmente visão de associações e as conversas preliminares que a gente acompanhou até das discussões para essa construção, eu acho que o primeiro ponto é justamente um posicionamento favorável. Eu acho que se a gente fosse resumir, eu acho que há um entendimento, uma aceitação de todos os players de que é um movimento necessário, a discussão ela está sendo feita de uma maneira isonômia, buscando isonomia, óbvio, sempre vai ter espaços para melhoras, isso deve ser conseguido, trabalhado, mas eu acho que o primeiro ponto é esse, assim, há um entendimento e uma aceitação, primeiro ponto. Aí, em relação às especificidades, acho que o primeiro passo que a gente observa assim de contribuições é se a gente focar, dividir a CP em dois grandes blocos. O primeiro bloco, operacionalizar a abertura para grupo A, e o segundo, temas tangenciais, então ali Open Energy, fatura e outros temas como esse, a gente percebe uma visão de ajustes finos para a abertura do mercado, então temas relacionados a novos campos, informações que não foram debatidas. Eu destacaria, na visão da distribuição, principalmente, o serviço de suspensão. O serviço de suspensão, eu acho que ainda é um serviço que precisa, que demanda alguma evolução. Tem que ser discutido, um pouco mais discutido. Né? Isso, a própria CCE contribuiu muito nesse quesito. Eu acho que já há uma leitura clara de que o serviço resultante da fase da CP28 ainda não está pronto. Então, a gente deve ter evoluções significativas nesse sentido em relação a isso. Mas, no geral, na parte de abertura para alta tensão, eu acho que a gente está se encaminhando para um movimento conclusivo. Já para os demais, eu diria que a gente está se encaminhando para próximas fases.
Então, ainda é um momento de dar o primeiro pontapé. Então, as contribuições são muito no sentido de como vai ser a governança, como de fato vai funcionar, que é os passos seguintes que a gente vê nas consultas públicas de maneira natural. Então, acho que a tendência deve ser essa, amadurecimento dos temas tangenciais, conclusões dos temas centrais e talvez discussões de prazos. Acho que os prazos ainda são um ponto que quase todos contribuíram, alguns pedindo prazos muito maiores, outros um pouco menores, mas eu acho que todo mundo focado em manter isso de maneira sustentável. Legal. Esse tema da suspensão é importante porque a gente falava sobre outros países, né? Isso talvez seja uma característica um pouco mais específica nossa. Não é o único lugar que tem necessidade de suspensão de fornecimento de energia. Obviamente, em outros países isso acontece. Mas talvez isso aqui, esse tema precisa de um carinho um pouco maior, assim, porque vai acontecer e precisa ter uma regra clara de como fazer, tanto tecnicamente como regulatoriamente. E na visão de vocês, Lucas, o que que veio ali da CP de relevante? Se quiser falar um pouquinho sobre como a ENGIE contribuiu também, né? Óbvio, essa consulta ela é pública e as contribuições também. Se quiser comentar um pouco sobre a contribuição de vocês. Certo. A gente, o que a Agatha comentou, né? Essa CP ela vem de outros dois processos de participação social, né? Que foi uma tomada de subsídios e uma outra consulta pública. E a gente contribuiu lá atrás nesses dois pontos, Sim, desses dois processos. E muito do que a gente contribuiu não foi implementado na época, mas começa a aparecer nas consultas seguintes, né? Então a nossa contribuição ela foi bem precisa, alguns ajustes finos de texto, porque de forma geral aquilo que a gente buscou no passado agora está refletido nessa nota técnica. Então a gente está bastante satisfeito, né, com o trabalho que a ANEEL fez e que a ANEEL está propondo nessa consulta pública. Não é perfeito, tem ajuste para fazer, claro. mas na nossa visão, é uma coisa bem pontual, assim. Dá para aprimorar, deixar bem claro que, por exemplo, a questão de não precisar fazer nenhum ajuste, tanto na medição, mas também qualquer outra adequação técnica para o consumidor poder migrar. E se tiver que fazer alguma coisa por questão de segurança tal, isso não pode ficar vinculado ao prazo de migração, enfim. Mas são coisas assim, só para deixar mais claro, porque em tese isso também já está definido pela ANEEL, mas é para deixar bem claro na regulação a separação dessas questões. Eu acho que o teor foi bem esse mesmo, muitos agentes reforçando o texto, né? Uhum. Reforçando coisas que já estavam bem descritas, fazendo ajustes pequenos, complementos pequenos. Mas eu queria deixar uma pergunta, acho que para todos aqui. Da forma como está proposta a abertura ali e as melhorias, né, de abertura para o grupo A, e já pensando no B também, e Open Energy, a forma como foi colocado na CP é viável, assim? Tecnicamente e regulatoriamente, o que está proposto ali é viável de ser executado? Qual que é a sua visão ali, Agatha? Nos parece que sim. Também, apesar dela aparecer e repetindo, né, porque essa foi uma das coisas que a gente discutiu bastante lá. Apesar desses temas que são mais transversais, eles aparecerem agora escritos, eles já são discutidos há muito tempo. Então, a gente tem reuniões, da Abracel, né, que é um fórum Sim, muito importante para essas discussões. A Abracel leva muito desses assuntos lá para a ANEEL, já discute com a CCE. Essas reuniões, então, são vários fóruns que estão acontecendo separadamente, mas que estão tratando desses temas tangenciais. Então, apesar de a gente estar citando eles agora, eles estão se encaminhando, né, para ter um resultado. E, assim, viável, regulatoriamente, a gente sabe que dá, né, a gente consegue ali fazer de uma forma que funcione, desde que aquilo ali esteja pautado para que o mercado melhore e que seja o foco no consumidor. E nos parece que, como está sendo feito dessa forma, então seria viável. E se não for viável, a gente tem que fazer de uma forma, né, e contribuir para que seja. legal. Pamela, do lado da tecnologia aqui, algum complemento? Assim? Da- Regulatoriamente é viável, segundo a Agatha, e tecnicamente aqui. Do lado da tecnologia, eu acho que as escolhas também foram muito felizes, tanto na questão da gente priorizar um caminho de integração, tratar ali a CCE como um hub de integração, do ponto de vista de escolhas tecnológicas também, né? A CCE ela passa de uma evolução ali falando mais techniquez, saindo de SOAP para hash, que é algo mais moderno do ponto de vista de segurança também, é melhor. Então, a gente vê avanços nesse sentido e a própria simplificação, que vem de regra de negócio, mas reflete, querendo ou não, como resultado do técnico, também impacta a gente no sentido de
base de dados, performance. Então, todo esse processo eu acho que conversa com a continuidade. Claro que quando a gente falar de abertura de baixa tensão, ainda vão precisar adaptações, mas eu acho que a base estrutural ela está sendo bastante sólida. E aí é tratar as especificidades mesmo. Então, as questões contratuais para o B, que vai precisar mudar, supridor de última instância, que ainda não foi discutido porque não cabe dentro desse processo, mas para o B começa a ter mais peso. As próprias fraudes também, como a gente vai tratar essas questões que no B ganham uma dimensão maior. Então, eu acho que é estratificar esses pontos não cobertos, muito mais a nível de negócio do que tecnologia, para uma base tecnológica já bem preparada. E tem um ponto que é esse processo, da forma como ele está sendo desenhado, assim como você citou, Pamela, ele traz mais rastreabilidade. Hoje a gente não tem uma rastreabilidade tão boa quanto a gente poderia no processo de migração. E a gente vai ver várias situações acontecendo por conta disso. Mas a rastreabilidade de todos os processos ela é importante, tanto para fiscalização, tanto para o consumidor mesmo ter aqueles dados, ter aquele acompanhamento, tanto para o varejista. Então, Sim. assim, a rastreabilidade que a gente talvez estava ali, né, um pouco mais de lado, foi trazida para esse plano agora e de forma tecnológica. Então, é o melhor, é a junção dos dois mundos, né? A gente conseguir ter rastrear esse processo, ter esses notificações que a gente consegue, né, guardar e acompanhar tudo isso de uma forma tecnológica. Não, perfeito. Assim, nada é por acaso, né, obviamente é uma estrutura robusta que pensa nos milhões e não nos milhares de consumidores. A gente já falou aqui sobre um movimento de teste, mas acho que tecnicamente todo o trabalho tem sido feito, né, pela CCE, pelos agentes também, né, pelas discussões, acho que contribui para que tenha uma estrutura robusta que seja viável tecnicamente também. Tem um ponto que eu ainda acho que a gente sentiu falta de ter mais visibilidade na ACP, inclusive contribuímos, que conversa com esse aspecto tecnológico também, que é a questão da inserção de outros agentes dentro do processo. Então, tem muito, e aí já olhando para a Open Energy, mas que conversa com a abertura principalmente para baixa, a gente tem muito claro a figura e o papel dos agentes principais, comercializadora, consumidor, distribuidora, a própria CCE, mas nessa dimensão do que a gente vai trabalhar, vai ser necessário parceiros tecnológicos, a figura que a Way2 exerce nesse mercado. Então, eu acho que isso ainda não foi discutido e merece mais atenção. Como que a gente consegue acessar, ser um instrumento que impulsiona esse processo, ser um agente de fato transformador nesse processo, que tem N maneiras de fazer o que se propõe fazer. E aí, quando a gente traz outras figuras para o processo, eu acho que a gente multiplica o alcance. Então, eu senti falta disso como um vetor dentro da tecnologia que a gente poderia trabalhar. Boa. E entrou de fato na nossa contribuição. A gente falava aqui nos bastidores também sobre como a abertura de mercado, eh, ela tem que ser pró-mercado, de fato, né, então ela gera a possibilidade de gerar novos produtos, seja da varejista, seja novos players de tecnologia, concorrentes inclusive que vão surgir, isso é positivo para o mercado como um todo. A gente coloca um holofote ali e abrindo, de fato, a gente vai abrir a possibilidade para que o mercado dite as regras, né? Se vão ter várias varejistas, se vão ser poucas, se vão ter vários produtos, se vão ser poucos, se vão ter várias instituições de tecnologia contribuindo. E acho que isso enriquece e no final o consumidor é quem vai sair ganhando e a gente volta naquela conversa ali de ter uma entrega para o consumidor final. Não só no preço, mas também em outras coisas que podem ser entregues. A gente está caminhando para o final, pessoal. Eu sei que a discussão ela é boa aqui. Eu gostei que vocês forem interrompendo. Queria deixar uma pergunta bem fácil, assim, para a gente encerrar para todos vocês. Sim. E aí podem tirar o chapéu aqui em Enjoei e responder pessoalmente. Quando é que abre o grupo B? Vai, palpite, vai. E 26, regulação primeiro. 27, 30, 40, pelo amor de Deus que não seja. A gente espera que antes de 2030. Antes de 30. Antes de 30. Cravar a data é difícil, mas a gente está num. Eu gosto de olhar as coisas com uma perspectiva histórica. E a gente está com o término, os contratos legados, né, que vieram da reforma do setor lá no início dos anos 2000, esses contratos estão acabando. Então, essa é uma oportunidade muito boa de a gente abrir o mercado, abrir o grupo B. Então, a gente espera que seja feito assim que possível, mas antes de 2030. Agatha, o otimismo é esse também? Sim, mas eu tô até um pouquinho mais, eu vou botar 29,
Eu falei, na verdade, eu tenho uma aposta dos próximos 4 anos. Eu não sei por quê, mas ela vem assim, a gente tá vendo uma aceleração nessas discussões. Então, se essas discussões estavam vindo mais calminhas, agora elas estão em um turbilhão. Então, geralmente, a gente precisa de 3 a 4 anos para conseguir, né, implementar quando começa esse turbilhão de ideias e de resultados, né? Até o momento da gente fazer uma transição, de todo mundo estar sabendo, de ser gradual, de ser ordenado e seguro, mas que eu vou 4 anos, daqui a 4 anos. Boa. Eu vou encerrar sendo otimista, então, a mais otimista da mesa. Eu concordo que tem que acontecer antes de 2030, mas a minha aposta é que 27 e 28 vai ser o ano das discussões barra definições, e sendo 28 o marco da gente começar. Não acho que vai ser uma abertura total, a gente falava sobre tratar isso de maneira gradual, e como conversa a primeira leva de abertura do B, que a gente imagina atendendo ali segmentos de comercial, industrial da baixa, que são muito próximos desses clientes que estão migrando agora. Então, na perspectiva de quem queremos atender, acho que muda pouco. Na perspectiva técnica de como a gente coleta, de como a gente transmite esses dados, talvez um pouco mais. Então, eu acho que resolvendo essas questões técnicas que já tem alguns endereçamentos, alguns que a gente tem uma visão que deve acontecer de forma mais rápida, como o anúncio da CCE para o modelo conceitual da abertura do B, então deve direcionar um pouco as conversas. A minha aposta é que em 28 a gente vai estar pilotando as primeiras migrações da Baixa. Boa. Se for 28, 29 ou 30, acho que se tem uma coisa que a gente não pode perder, esse aquecimento das discussões, assim, né? Porque como vocês comentaram, tá num momento muito propício, assim, para discutir. A gente precisa aproveitar isso, aproveitar que tá quente. Se deixar esfriar de novo e vierem outras pautas, enfim, e tomem prioridade, aí corre-se algum risco. Mas eu acho que a gente nunca esteve tão perto, e espero que esteja dentro desse prazo. Quem sabe mais otimista. Bom, pessoal, a gente vai caminhando agora, assim, de fato, para o final. Eu queria deixar um espaço para que vocês façam considerações finais, assim, comentários finais, ou uma mensagem no final, seja de otimismo ou não tão otimismo assim. Começando por você, Agatha, e já agradecendo de novo a sua presença aqui. Foi bem legal discutir e dividir a mesa aqui contigo. Obrigado pela presença e deixa uma mensagem final para o pessoal. Eu queria agradecer, né? Primeiro, foi muito divertido essas discussões, né? Que a gente tirar lá de dentro do escritório, e trazer para cá e trocar com outras empresas. Apesar da gente fazer isso nas associações, é um pouco diferente, né? E ainda mais trazer uma pauta que é tão positiva para a gente, que a gente se interessa tanto. Então, foi exatamente como eu achei que seria, que era legal, Que né? A bom. gente conseguir fazer um bate-papo legal para os ouvintes também. Eu acho que Open Energy, a abertura do mercado como um todo, ela vai trazer a oportunidade de a gente dar novos serviços, tanto novos serviços quanto empoderar esse consumidor. Então, tudo isso faz sentido, né? Todo esse processo excelente, todas essas discussões, todo esse tempo que a gente está investindo, ele faz sentido porque ele tem um propósito melhor, que é esse de melhoria do mercado, né? Do consumidor ter mais opções. A gente está falando de um mercado que vai ter mais isonomia na competição, um mercado que vai ser mais simplificado e que vai realmente caminhando, que nem você falou, né, Fred, para os milhares, né? Exato. Então, é isso. Esse é o nosso foco. Esse é o foco da gente também. Então, muito bom eu também conhecer parceiros que a gente vai poder fazer mais trocas ao longo dessas discussões. Obrigada. Muito bom. Lucas, a sua mensagem de otimismo aí. Eu primeiro agradecer também, né? Foi muito interessante. E a gente sempre gosta de defender mercado, tá? A gente é uma empresa que defende mercado. A gente acredita, e defende porque a gente acredita em Sim. mercado. A gente acredita que o mercado traz aquilo que é melhor para o consumidor. E isso vai permitir muita inovação, abertura de mercado, uma participação cada vez maior do consumidor, né, na mesa. Isso vai trazer espaço para inovação, não só redução de custo, mas também inovação dos serviços. Então, a gente entende que esse é o caminho que o país deveria seguir. A abertura do mercado, o Grupo B, inclusive, e isso não, a gente não vê como que a gente perderia com isso, a gente Brasil, né? Como que o Sim. Brasil perderia ao fazer isso? Então, essa que é a questão. É uma pauta que ela é positiva e não tem por que não fazer, então a gente tem que fazer, né? Então é isso, essa é a mensagem principal.
E acho que todo mundo já chegou a essa conclusão de que vai acontecer. Agora é se preparar, né? Não tem mais por que ficar brigando para que não aconteça. É bem o que você Exatamente. falou. Há um tempo atrás, há poucos anos atrás, Exato. ainda tinha bastante gente lutando Exatamente. contra. Exatamente. Agora acho que já virou consenso que vai abrir, né? Aceitamos e é isso aí. Vamos seguir. Pamela, sua mensagem final. Agradecer também, eu sempre gosto de participar dos podcasts, agradecer nossos convidados, reforçar o agradecimento. Eu adorei a escolha, esse tema de regulação, ele acaba nos acompanhando dentro da Way2. O Way2 é uma empresa de tecnologia, mas por atender o setor de energia, naturalmente a regulação nos acompanha, mas tê-los aqui certamente alegrou o meu dia, então foi uma conversa muito boa. De mensagem final, já falamos que vai acontecer, que é inevitável, então eu diria para reforçar a visão de cliente no centro. Aqueles que saírem na frente com agilidade, trazendo experiência para o usuário, vão correr nessa jornada, nessa transformação. Então, quem ganha essa corrida, eu acho que é justamente quem entender isso no sentido de agilidade e cliente no centro das decisões. Que bom que a gente tocou nessa pauta, porque todos nós somos clientes também, de várias coisas do dia a Exatamente. dia, Exato. então a gente precisa pensar na gente, né? Não é nada mais Nosso do que CPF, isso. né? É isso aí, exatamente. Pessoal, Agatha, Lucas, obrigado de novo, tá? Pela presença, em nome da Way2 aqui, agradecer também a Engie de ter topado essa iniciativa. Sigam a Way2 e a Engie nas redes sociais, pessoal, a gente posta bastante conteúdo lá, a Engie também está sempre gravando um monte de material, podcast, vídeos, enfim, e fazendo também o papel das duas empresas de informar o mercado. Acho que também é papel nosso de informar e entregar produtos também de conteúdo. Esse foi mais um Way2Cast. Muito obrigado pela participação de vocês. Um abraço e até a próxima.